Esta história começa com o protagonista dizendo que ele reencarnou em um mundo de fantasia. No teto, havia luzes de vela em vez de luzes LED. Olhando em volta, o menino diz que este era um mundo atrasado em termos de civilização em comparação com a Terra no futuro, mencionando que a casa era bastante rica. Para um órfão que morreu de excesso de trabalho, era um lugar decente para se viver. Havia outra razão pela qual ele pensou que havia nascido em uma família rica. A mãe biológica da criança era muito bonita. Felizmente, parecia que não haveria problemas em sua vida amorosa. 3 anos depois, um menino aparece em pé em um banquinho, dizendo que viu o mundo exterior pela janela pela primeira vez em seu berço. A criança, observando a vista, fica feliz, dizendo que era realmente algo de outro mundo. Então, a Ate aparece, chamando o menino, dizendo que o lugar era perigoso. Nesta reencarnação, ele descobriu que sua família fazia parte do Grão-Ducado, o que era um fato bem conhecido no reino. O menino era filho do Grão-Duque no reino de Leonard. Aos 8 anos, ele começou a aprender esgrima como um futuro cavaleiro. Seu mestre era um cavaleiro dispensado do palácio chamado Sir. O outro homem diz que tinha certeza de que era vontade da deusa e que seria extremamente gratificante ensiná-lo, dizendo que seu nome era Leon. Enquanto isso, o protagonista pediu ao homem para cuidar dele. Aos 14 anos, o menino parece estar treinando, mencionando que era abuso infantil. Um cavaleiro sagrado é realmente um monstro. Além de ser extremamente difícil se qualificar como um, disse que ele precisava completar missões através do treinamento e deveria se tornar um cavaleiro do reino através de sua própria experiência, ser escolhido pelo Santo Graal e tomar a água benta. Além de tudo isso, como filho de Dragonia, o menino precisava dominar tudo sobre como se tornar um Grão-Duque. Durante um treinamento, seu mestre o ensina que ele deve sempre olhar para seu oponente, lições para se tornar o sucessor do Grão-Duque, bem como treinado para se tornar um cavaleiro sagrado. Deitado no chão, o jovem diz que, se Deus realmente existisse, gostaria de pedir salvação, mas não conseguia acreditar em nenhuma religião. 2 anos depois, alguém estava procurando algo na chuva. Era o protagonista, dizendo que queria que o mundo fosse reconhecido pela deusa e se tornasse um cavaleiro sagrado. Depois de aceitar sua missão, no meio da noite, uma aldeia está em chamas, enquanto seus residentes gritam por ajuda. Na entrada da aldeia, um homem diz que havia muitos orcs, questionando se aquele seria seu fim. Enfrentando a batalha iminente, um homem clama pela deusa para proteger suas vidas. Um grito é ouvido atrás dos orcs, perguntando como aquelas criaturas ousaram invadir o território do reino. Um dos orcs é cortado ao meio pela espada pertencente ao salvador daquela aldeia. 4 anos se passam e o protagonista tem seu primeiro encontro com uma deusa, que o chama pelo nome Lo. Ele fica surpreso que as histórias eram verdadeiras, que a bela senhora era realmente uma deusa. O jovem recebe uma missão para provar sua honra e fé à deusa e aceita sua missão. Alguns anos se passam e, depois que Lon trabalha como um escravo, ele finalmente se torna um cavaleiro sagrado. Logo após se tornar um cavaleiro, Leon derrota todos os tipos de monstros, orcs, goblins e até o culto do mal. Eventualmente, ele se torna um cavaleiro de guerra do reino, massacrando 700.000 orcs sem piedade, incluindo mulheres e crianças. Após essa batalha, o jovem olha para o pôr do sol com uma sensação de alívio. Anos se passam e Sua Majestade Leonhart morre após uma batalha contra o arqueiro enviado pelo Império. Os orcs já eram uma grande dor de cabeça, mas agora havia alguns demônios descontrolados. Por causa disso, a humanidade precisava acreditar nos deuses. Além de tudo isso, o reino precisava eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o sucessor do rei Leonhart, que morreu no campo de batalha com honra. Em meio a todo esse caos, a deusa desceu até eles e escolheu Lon como sucessor do trono. O bravo cavaleiro aceita sua posição, mas sabia que não podia decepcionar os cidadãos dos cavaleiros que seguiam. Então ele transplanta o coração do leão, que era um tesouro sagrado da deusa, prometendo, assim, proteger o Santo Graal. Assim, ele se torna o Grão-Duque de Dragonia e o rei do reino de Leonhart. Muitos anos se passam e houve grandes guerras contra os orcs. Em uma delas, um goblin corcunda evoluiu para um arca. No meio da batalha, um cavaleiro chama Leon, mencionando que a escola de magos negros imperial estava expondo experimentos novamente. Então,
O protagonista pede para reunir seus cavaleiros novamente. Muitos anos se passam e um homem parece irritado, dizendo que ofereceu 3 milhões de vidas, implorando para que seu pedido fosse concedido. Aquele homem era o imperador, que estava prestes a se sacrificar junto com 3 milhões de residentes da capital para realizar seu desejo. Os sacrifícios foram feitos e uma criatura enorme emergiu, soltando um rugido alto. Aquela criatura era o Senhor do Caos, resultado de todas aquelas vidas oferecidas. Para combater essa ameaça, Leon reuniu os cavaleiros, pegou a espada que ainda tinha graxa dos Orcs suas últimas batalhas, avançando para o lugar completamente mergulhado no caos e na destruição. Enquanto isso, alguém está segurando uma boneca de pano, pensando em como tentaram acabar com o mal com santidade, mas não conseguiram impedir a maldade. Um cavaleiro chama Leon, que estava ajoelhado ali, segurando aquela boneca em suas mãos. Lian chama aquele homem de Sir Aron e diz que ele poderia se orgulhar porque seu pai morreu com honra. O homem, por sua vez, concorda com isso. Levantando-se, o protagonista ordena que as tropas olhem para frente, perguntando se eles estavam ouvindo o som dos vilões ao redor da terra e daqueles que roubaram as vidas das pessoas que amavam. Portanto, eles deveriam manter o ódio para sempre. Aqueles tolos se enganam pensando que a vitória estava em suas mãos. Enquanto eles tivessem honra, eles não perderiam. Desembainhando sua espada, o protagonista diz que era pela deusa e seus pensamentos. A deusa diz que estaria ao seu lado até o fim. Então, Leon ordena que as tropas avancem. Naquele inverno, ocorreu uma batalha contra incontáveis demônios que enchiam a terra. Os escravos foram usados como escudos, enquanto os civis morreram com honra ao lado dos cavaleiros. Leon derrotou os demônios sozinho até o fim, massacrando incontáveis lordes, mostrando àqueles bastardos o poder de um cavaleiro sagrado. Novamente, muitos anos se passam e o inverno ainda não havia terminado, e Leon continua em batalha. Incontáveis anos se passam e o protagonista destrói o último portal demoníaco. Não havia mais lugar para aqueles demônios miseráveis escaparem. Lian, com um olhar ameaçador, disse agora eles estavam presos com ele e não tinham outra saída, e ele tiraria suas vidas uma por uma. Vários anos se passam novamente e Leon massacra aqueles demônios sem descanso. Perto de um portal, um homem fica surpreso que o menino tenha derrotado o arquimago com um único golpe. Lian pede que ele se levante porque não era hora de desistir, e ele deveria se levantar e continuar lutando. A garota pergunta quem ele era. Leon diz que era o rei de Linearte, o cavaleiro dos gloriosos cavaleiros que carregava a vontade dos templos sagrados. Mostrando sua paz, ele diz que seu nome era Leon Dragonian Linearte. Foram necessários 300 anos para o menino encontrar terráqueos. Um sistema informa que o menino não tinha nada disso porque tinha mais de 300 anos. Se derrotou todos os demônios. Um portal se abriu na cidade de Su. Seu ranking era um preto diferente. A Associação de Caçadores Coreanos e a Associação Mundial de Caçadores solicitaram que as grandes guildas da nação participassem do ataque. No entanto, os pedidos foram negados porque a dificuldade do portal era desconhecida. No final, o governo ordenou que a Associação de Caçadores Coreanos entrasse primeiro, o que era quase uma ordem de execução. Quando entraram, a única coisa que a garota viu foi um homem nu. Atrás dele, um banho de sangue junto com inúmeros corpos. Enquanto a garota estava distraída, alguém a chama pelo nome, Awo, e lhe entrega um café, perguntando se ela estava cansada. A garota menciona que ninguém acreditou nela, e o homem diz que esperava isso porque era um portal demoníaco de ranking preto, onde havia até um arquimago. Voltar vivo sem a ajuda da guilda já era um milagre, e derrotar todos os monstros é quase impossível, tudo por causa de um único homem nu. Enquanto isso, Leon viu os dois conversando. A garota, por sua vez, pergunta se ele era um sobrevivente do portal, o que é realmente uma pergunta muito tola. Havia 2 pessoas que poderiam viver no reino do portal. Os portais que apareceram em todo o mundo nos últimos 30 anos tinham algumas semelhanças. O tema era um mundo a caminho da destruição. Às vezes, alguns sobreviventes conseguiam retornar à Terra, ganhando uma força incrível no reino demoníaco. É por isso que o governo faz o possível para atender às suas necessidades, criando planos para recrutá-los. Aquela garotinha pensa que eles precisavam recrutar o menino a qualquer custo porque ele era incrivelmente forte.
O cara diz que até um caçador de ranking precisa arriscar sua vida ao enfrentar um demônio de alto ranking. Mas o protagonista conseguiu matar o arquimago com um golpe, um monstro que os caçadores de ranking S mais habilidosos temiam. Não só o matou, mas também o destruiu completamente. A garota diz que tudo ficaria bem porque, pela voz dele, ele parecia uma boa pessoa. Então, o protagonista solta um grande grito. A voz do menino é tão poderosa que pode até quebrar vidro. A garota fica surpresa porque aquele vidro era resistente até a monstros. Leon pergunta como ela ousou manchar o nome glorioso de Lionheart. O outro cara pergunta o que ela havia dito antes, e a garota diz que foi apenas um choque cultural. 15 minutos antes, Leon estava sentado em uma cadeira ao lado de um homem. O menino pensa que era estranho. Ele havia trabalhado tanto quando tinha 20 anos que morreu de exaustão. Depois disso, ele reencarnou em outro mundo, tornando-se um cavaleiro por mais de um século. Depois de conquistar o mundo demoníaco, ele caçou demônios por 200 anos. No total, 300 anos haviam se passado, então foi um alívio ter alguma memória daquele lugar. O outro cara começa a gaguejar ao chamar o menino calmamente. Leon pensa que não seria uma boa ideia dizer que costumava ser um terráqueo, ordenando ao cara que o chamasse de majestade. O homem se pergunta do que aquele louco estava falando e desajeitadamente começa a chamá-lo de majestade. O protagonista pensa que ele entrou no jogo, se perguntando se ele era apenas um cara de bom coração ou se o governo estava cauteloso com sobreviventes como ele. Então, o homem diz que o mundo do protagonista entrou em contato com seus caçadores, perguntando se ele era quem havia matado todos aqueles demônios. O menino, afirmando que era ele, pergunta se o homem havia esquecido que ele matou incontáveis espécies malignas, protegendo a honra dos cavaleiros, ordenando que o cara fosse seu secretário temporário e humano, permitindo que ele registrasse aquele incidente glorioso. Irritado, Leon diz que estava com fome, e o cara assustado diz que chamaria alguém para preparar uma refeição imediatamente. Além disso, nosso menino também queria saber mais sobre aquele mundo, pensando que deveria descobrir o que havia acontecido enquanto ele estava fora. Com estilo, o careca diz que contaria, mencionando que o pesadelo havia começado 30 anos atrás. Portais começaram a aparecer ao redor do mundo, e deles surgiram incontáveis demônios. Depois disso, eles estavam em estado de emergência. Após muitas vidas serem perdidas, eles perceberam que os portais tinham um sistema de conclusão. Quando um portal é deixado sozinho, os monstros invadem a Terra. Levantando-se, o careca disse que a comida já estava pronta. Frio e calculista, o menino pensa que era diferente, porque os demônios que invadiram seu mundo vieram do céu após uma chuva forte. No entanto, naquele lugar havia portais com temas e missões, como se fosse para treinar humanos através de testes. Voltando à mesa, o careca disse que a comida estava pronta. No entanto, Leon fica surpreso e irritado. Ele observa o conteúdo daquele prato, que trazia ossos de boi cozidos cobertos com sal e pimenta preta. Quando o menino era um trabalhador na terra, aquilo era como comida da alma para ele. As pessoas estão fadadas a gostar das comidas que conhecem, em vez de comerem novas comidas, mas Leon se força a engolir a saliva acumulada em sua boca, perguntando o que era aquilo, e o careca responde que era uma comida chamada Siona. O menino pensa que essa comida era conhecida como a comida dos plebeus. Furioso, nosso menino pergunta como ele ousava manchar o nome glorioso de Lionheart, porque estava servindo um prato de plebeu a um nobre. O protagonista era da realeza de outro mundo, o representante da deusa, guardião do Santo Graal e da lança sagrada. Leon era o homem que havia derrotado a malícia, o senhor do caos, a própria encarnação da história da guerra de 300 anos. Afinal, ele era apenas um plebeu que costumava ser um terráqueo. A primeira coisa que ele pensou quando voltou à Terra após 300 anos foi que tudo estava em caos. Tudo isso porque não havia uma fé religiosa adequada, e iluminar as mentes dos plebeus era dever da família real. Mesmo retornando à Terra, o menino ainda era um rei. Um tempo depois, o careca traz uma refeição adequada para o jovem. O outro homem pede a garota para ir falar com o protagonista, mas ela diz que não sabia falar outros idiomas. Então, o cara diz para ela ir de qualquer maneira, porque ele a havia elogiado antes, então pelo menos ele não a expulsaria. Entrando onde Leon estava, a garota pede desculpas por incomodá-lo enquanto ele comia. Olhando para a garota, ele percebe que era aquela espadachim de antes. Sem cerimônia,
Ele pede que ela se sente. Sentando-se na cadeira, ela pergunta se a carne estava boa, e o menino menciona que não estava ruim, porque ele podia sentir a sinceridade do chefe. Além disso, a razão para ser rigoroso com eles não era porque a comida era simples, mas por causa de suas atitudes em relação a um rei. Ao cumprimentar um membro da realeza de uma nação estrangeira, é necessário tratá-los com respeito. Assustada, ela pede desculpas, dizendo que não sabia. Leon pergunta qual era o nome da garota, e ela responde que era Anne. Mudando de assunto, o menino pergunta se aquelas criaturas haviam aparecido naquele mundo. A garota, por sua vez, responde que sim. Ela tinha apenas uma missão, que era fazer com que o protagonista se juntasse à associação de caçadores. Então, a garota pede para deixar o governo cuidar dele a partir de agora. A razão da guerra de inteligência no século XXI era procurar sobreviventes. Não importa quanto apoio fosse prometido, eles tinham que impedi-los de se juntarem a outros países. Leon, por sua vez, diz que enquanto estivesse naquele mundo, teria que ir para o campo de batalha. Sendo um cavaleiro, seria justo ir e lutar. No entanto, um rei não pode ser um soldado no exército de outra nação e, por essa razão, ele criaria uma ordem de cavaleiros naquele mundo. Surpresa com isso, Ari só pôde aceitar. Algum tempo depois, a garota pergunta o que os superiores haviam dito. Então, o homem diz que eles aceitaram porque precisavam de qualquer apoio possível e era ótimo que o protagonista não tivesse juntado a outro país. Irritada, a garota diz que tudo isso era culpa das grandes guildas que continuavam ostentando dinheiro e poder. Naquele momento, um alarme começa a tocar. Olhando para o telefone, ele percebe que uma quebra de dungeon havia acontecido. Preocupado, o homem pensa que, se uma quebra de dungeon acontecesse na área agrícola, o elemento demoníaco poderia interromper a produção de alimentos, e ele tinha certeza de que aqueles bastardos tinham um plano em mente, então eles precisavam detê-lo rapidamente. Dentro daquela sala, o protagonista ouviu a comoção. O menino havia entendido tudo o que eles disseram, supondo que estivessem em apuros, perguntando-se, quando uma quebra de dungeon acontecesse, o solo seria infectado ou as plantações não cresceriam, mencionando que seu mundo não tinha isso, e começa a envolver seu corpo, e o protagonista pergunta se ela estava bem. Dentro de uma igreja, uma garota de capuz sorri. Enquanto isso, um portal estava se abrindo em algum lugar próximo. Havia um grupo de caçadores, e um deles era um ranking S chamado Yonga. Aquele homem, junto com An, estava no local. Irritado, o cara pensa que Yonga havia deixado a quebra de dungeon acontecer de propósito, porque eles fizeram isso porque não aceitaram seu pedido. A Guilda Fênix estava pedindo uma isenção fiscal nos lucros dos portais, porque recebiam muito. Eles já tinham muitos benefícios em uma grande guilda como aquela, mas só de pensar que fizeram aquilo porque foram rejeitados. Intervindo na situação, An diz que eles deveriam fechar o portal o mais rápido possível, e o cara diz que sabia disso, mas não podia fazer nada porque os membros de sua guilda estavam feridos, seria difícil fazer um ataque naquela situação. Então eles tentariam fazê-lo amanhã, mas eles não sabiam o que poderia acontecer. Então, a garota diz que eles não queriam ajudar o país, dizendo que muitas coisas poderiam acontecer. No entanto, o homem não se importava com nada disso, dizendo que havia dito a ela no projeto do ano passado que naquele mundo dinheiro e o poder comandavam tudo. Então, outra pessoa aparece, dizendo que o menino era muito superficial. Anne, por sua vez, fica surpresa, percebendo que o protagonista estava ali. O menino pede que eles não falem o nome de um rei tão casualmente e só permite que o chamem por seu título. Olhando para o menino, Ian diz que ele parecia ser de outro país, mas Leon ordena que ele calhe a boca. Com um olhar ameaçador, ele pergunta como um lixo como ele poderia se dirigir ao protagonista. Aparentemente assustado, o homem se pergunta o que havia de errado com o protagonista, porque ele havia insultado um caçador de ranking S sem nenhum problema. Começando a usar magia, ele pergunta ao menino se ele queria morrer. An pede que ele pare, deixando o homem surpreso quando ele ouve que o protagonista era um sobrevivente. Inclinando-se para Leon, Ian diz que foi rude, mencionando que era de uma guilda chamada Fênix, dizendo que talvez o protagonista tivesse vindo de um portal cinza. Confuso, Leon pergunta qual era o problema, porque ele não sabia os detalhes do portal,
Portanto, deveria dar um breve resumo, deixando os dois felizes porque ele os ajudaria. Então, a garota diz que era uma quebra de dungeon e que, quando uma delas acontecia, muitos demônios saíam, infectando a terra onde as plantações acabavam não crescendo. Ion e as planícies eram um lugar importante para o cultivo, então a situação era muito séria. A solução para o problema era purificar a infecção e completar a dungeon o mais rápido possível. Rapidamente, o menino pede que eles chamem seu exército amanhã. No momento em que o prazo para o ataque dos monstros terminasse, Leon agiria pessoalmente. No entanto, antes disso, o rei de uma nação estrangeira não podia realizar uma atividade militar em outro território como desejasse. Para isso, precisava da permissão do rei daquela nação. Mas Anne diz que não havia problema em agir de qualquer maneira. No entanto, Leon diz que sempre há regras e um procedimento adequado a seguir. Observando as ordens que o menino estava dando, Ian pensa que o protagonista era pior do que ele. No final, eles apenas enviaram uma mensagem ao rei, que na verdade era o presidente do país. Aparentemente nervosa, ela diz que fez o que o menino havia pedido, perguntando como ele usaria aquilo. O menino menciona que sua terra estava infectada e, portanto, precisava purificá-la. Confusa, a garota pergunta se eles fariam isso apenas com uma boneca de palha. Entrando em uma sala, o menino pergunta se aquelas eram as mulheres que haviam feito a boneca de palha. A outra coisa que Leon havia pedido era que as mulheres que haviam feito a boneca tivessem dado à luz. Então, o menino pede para ver as bonecas que elas haviam feito. Olhando para uma boneca, Leon fica desapontado, dizendo que era impossível, perguntando quem chamaria um corpo deformado como aquele de boneca, e então a explode. Analisando boneca por boneca, o protagonista não encontra o que queria. Depois de olhar para inúmeras bonecas, uma mulher casada chama a atenção do menino, dizendo que era incrível, perguntando quantas vezes ela havia dado à luz. A mulher responde que foram 12 vezes. Leon menciona que normalmente enviaria um presente com uma medalha, mas não podia fazer isso, pedindo desculpas. Algum tempo depois, nosso menino estava usando aquela boneca em uma mesa, afirmando que as condições haviam sido cumpridas. Pegando um cálice, o menino coloca em um círculo mágico, dizendo uma oração pela mãe daquela terra infértil, dizendo que o povo daquela terra estava oferecendo uma boneca da colheita. Então, a luz começa a sair daquele cálice. Em questão de momentos, aquele cálice começa a se encher, onde começa a transbordar. Um novo dia estava começando. No entanto, o sol nascendo hoje seria um começo especial para aquele mundo. Yaman fica surpreso, percebendo que a água do cálice estava entrando na boneca. Aquela boneca, levantando-se, chama o protagonista de filho. Inclinando-se, nosso menino saúda a grande mãe da terra, querida, deusa da fertilidade. Então, a boneca diz que fazia um tempo desde que se encontraram pela última vez, mencionando que o mundo estava sendo invadido pelo mal e a terra estava contaminada. O protagonista afirma que também havia espécies malignas naquela terra, mas nenhuma divindade naquele lugar. Então ele supõe que aqueles porcos inferiores poderiam acabar manchando seus olhos, mas a deusa diz que a ganância nem sempre pode ser julgada como um pecado, porque é uma das características normais dos imortais. Quando perguntado o que o menino faria com aquele mundo, ele acaba ficando em silêncio, dizendo que não era difícil se misturar com os espadachins, mas a autoridade de um conquistador é divina. Então ele garantirá que o dever e a autoridade andem de mãos dadas naquele mundo e ensinará o caminho certo aos ignorantes. A deusa, por sua vez, pergunta se o menino não tinha um pedido a fazer, porque ela já estava pronta. Então, Leon diz que os habitantes daquele mundo estavam sofrendo devido a uma energia maligna e pede para purificar aquela terra. Levantando o braço, a deusa diz que ele era o líder de seu templo e seu campeão. A terra daquele mundo não é de seu corpo, então ela espalhará a divindade naquele lugar e substituirá aquela terra sedenta por seu corpo, e então tudo naquela terra será seu aliado. Em meio àquela terra, uma luz deslumbra até o céu. Todos ao redor ficaram maravilhados com o poder daquela deusa. Leon diz a eles para olhar e aprender, ignorantes que nem sabiam como se educar. A partir de agora, aquele mundo será abençoado com sua divindade, um lugar recém-nascido e próspero que é um dever justo de um ser vivo. Esta terra fértil é prova de sua promessa eterna. Observando isso, Ian fica irritado, dizendo para não se deixarem enganar, porque aquelas plantações surgiram com magia,
portanto, eram venenosas. No entanto, nosso menino diz que as plantações foram abençoadas pela divindade, perguntando como ele ousava julgá-las como venenosas. Mesmo assim, o homem continua a insultar a deusa, chamando-a de boneca estúpida. Com um olhar ameaçador, o protagonista diz que perdoa a ignorância apenas uma vez, portanto, ele não deveria manchar a deusa com suas palavras, parando de falar imediatamente. O cara fica assustado, não acreditando que aquilo estava acontecendo e seus planos estavam quase sendo arruinados por causa daquele idiota. No entanto, ele não podia deixar aquilo acontecer e, portanto, exporia suas mentiras, dizendo que ainda precisava de provas e esperava que eles cooperassem pelo bem das pessoas que comeriam aquilo. Então ele forneceria um avaliador. Usando magia, o cara parece analisar a plantação. No entanto, o homem não podia acreditar no que estava vendo. Observando as estatísticas daquela plantação, ele percebe que era de ranking raro, abençoada pela deusa da vida. Além disso, poderia curar doenças de terceiro grau e até câncer. As pessoas ao redor ficam surpresas com tudo isso. Então, o cara pede para alguém pegar uma panela da casa do chefe. Um tempo depois, aquele cara está provando a comida daquela plantação, não acreditando no sabor. Além disso, todas as suas estatísticas estavam melhorando. Incrédulo, o menino pergunta como o mero arroz poderia fazer tudo aquilo. Nervosa, Anne diz que era uma informação incrível. Então o cara pede para ela pelo menos parar de mastigar antes de falar. Outra pessoa, enquanto come, diz que recebeu um impulso e atributos. Pessoas desesperadas começam a pegar o máximo que podem na plantação, porque poderiam entrar no portal mais fortes, e a ração dos cavaleiros havia aumentado muito. Então, a deusa chama o protagonista, que com um tom suave responde ao chamado, respondendo que já havia cumprido seu dever. Ele menciona que retornaria. Ajoelhando-se, Leon diz que nunca esqueceria o amor que lhe foi concedido. Então, a deusa diz que lhe diria mais uma coisa, pedindo ao nosso menino para comer bem. Logo após, a boneca retorna ao seu estado anterior. Anne, por sua vez, pergunta o que era aquilo, e o menino diz que era o poder divino de uma deusa, perguntando se não havia Deus naquele mundo. A garota diz que não tinha certeza sobre isso. Leon, por sua vez, diz que um mundo e uma vida adequada são feitos com poder divino, então eles deveriam ter isso em mente. Agora que os soldados estavam satisfeitos, eles deveriam entrar imediatamente no portal. O outro cara pergunta ao mestre da guilda se estava tudo bem, porque se eles continuassem naquele ritmo, seu plano desmoronaria. Irritado, Yonan se pergunta de onde o protagonista havia vindo, pensando que, se não fosse por ele, o governo teria que conceder seu desejo. Portanto, desejava que o menino morresse no portal. Mas, no mesmo momento, ele parece ter uma ideia, mencionando que não era uma má ideia, dizendo que de alguma forma aquele portal seria atacado. Naquele lugar, havia apenas um ranking A, que era aquela garota. Supondo que o protagonista fosse apenas suporte, ele deveria ser lixo em combate. Em outras palavras, eles certamente falhariam dentro daquele portal. Uma criatura horrível estava rastejando pelo portal, uma que não podia ser derrotada com métodos convencionais. Então, um sistema lamenta que a quebra de Dungeon estava começando com risco de morte. Dentro do portal, aquele grupo estava preparado para a batalha. O protagonista diz que a maioria dos portais fechava se eles derrotassem um chefe, gostando da possibilidade de enfrentar um chefe. Olhando para baixo, ele vê um esqueleto, pensando que eles sabiam que ele havia dito para conquistarem aquela dungeon o mais rápido possível, mas parecia haver mais monstros do que ele pensava. Então, a garota menciona que, enquanto o chefe estivesse vivo, aqueles esqueletos continuariam se regenerando infinitamente. Leon supõe que aquela dungeon deve ser uma de chefe. No mesmo momento, uma janela do sistema aparece, alertando que um comandante cavaleiro estava avançando com suas tropas. Logo depois, uma criatura horrível estava na frente deles, junto com um exército inteiro de esqueletos. O outro homem pergunta se eles deveriam distribuir as poções. Então, o outro cara ordena que as distribuam para os rankings mais altos e aqueles com habilidades de atirador de elite deveriam cuidar dos monstros de longo alcance primeiro, e aqueles com escudos deveriam detê-los. Então, aquele exército começa a atacar.
Percebendo que aqueles monstros eram fortes, o menino diz que aqueles portais eram realmente diferentes, mas não eram tão difíceis de lidar para um cara de ranking B como ele. Olhando para trás, o menino fica surpreso porque aqueles meros esqueletos estavam usando um círculo mágico para lançar um feitiço. Chamando a atenção do esqueleto, ele pede que ele lance o feitiço nele. O esqueleto, terminando de conjurar o feitiço, o lança em direção àquele homem. Recuperando-se, o menino diz que era apenas um arranhão e não sabia o quão caro o equipamento havia sido. Acima, o comandante esqueleto estava na frente do homem, desferindo rapidamente um ataque no menino, que mal consegue se defender. No entanto, ele é jogado muito longe, caindo no chão completamente nocauteado, sem suas armas. O protagonista, por sua vez, observou calmamente aquela batalha. A outra garota diz que eles precisavam salvar o gerente. Além disso, eles precisavam chamar reforços. Enquanto isso, aquele chefe estava massacrando os outros soldados sem piedade. Anne, por sua vez, implora para que o protagonista os ajude, mas o menino diz que um rei nunca se junta a uma pequena luta como aquela, então eles deveriam encontrar uma maneira de construir sua honra, e ele não podia acreditar que a garota estava tentando forçá-lo a ajudar em uma luta contra aqueles esqueletos podres. Nervosa, a outra garota pergunta o que eles deveriam fazer. Percebendo que o protagonista não tinha intenção de ajudar, ela pensa que deveria fazer algo, dizendo que cuidaria do chefe sozinha e o resto deveria ajudar os aliados do gerente que, enquanto ela avançava em direção aos esqueletos, eles notaram sua presença. Então, Anne coloca o pé em um esqueleto, pulando em direção ao chefe e o atacando. No entanto, não tem efeito. Naquele momento, a criatura começa a encarar a garota. Surpresa, ela vê o monstro jogando sua cabeça para bloquear sua visão. Então, o chefe joga Anne para longe. Em questão de segundos, ele avança em direção a ela novamente, mas esse era o plano de Anne. Ela começa a preparar um ataque com sua espada, atingindo o chefe. A garota pensa que deveria ser o suficiente, mas ainda não é. Então, a criatura está prestes a atacar Anne. Uma voz do fundo diz que sua habilidade é impressionante e ele garante que ela deve ter sido uma cavaleira nobre em algum momento de sua vida. Era o protagonista, dizendo que não podia confundir uma grande cavaleira com um morto-vivo. Então o rei de Lyonheart lhe daria o direito de desafiá-lo. Assim, não haveria necessidade de mais baixas, mas eles terminariam aquela luta com um duelo nobre entre cavaleiros. Todos ao redor ficaram surpresos porque Leon havia desafiado o chefe para um duelo, supondo que não funcionaria. No entanto, o chefe parece entender o que o menino estava dizendo. Vendo que o chefe havia desmontado de seu cavalo, o protagonista menciona que ele é honrado. Então não pode continuar com a cabeça baixa, dizendo que tinha certeza de que o monstro usava uma empunhadura dupla e não seria uma batalha real se usasse apenas uma arma. Anne, nervosa, avisa que a criatura não morrerá a menos que sua cabeça seja cortada, mas para o protagonista isso não era importante, deixando a garota surpresa, se perguntando como o menino mataria o chefe. Então, o jovem menciona que o que decide a vitória é a honra de um cavaleiro. Aproximando-se do chefe, ele diz que a primeira noite de luz e justiça está convocando aquele honrado para um duelo. Em um instante, o chefe avança em direção ao menino. No entanto, com apenas uma mão, Lon defende seu ataque. Então, ele faz um movimento com a mão, jogando a espada do chefe no chão. Rapidamente, o cavaleiro recua, atacando o menino novamente, e o protagonista menciona que seus passos são muito leves, rachando a espada do chefe ao meio. Todos ao redor ficam surpresos com a habilidade do menino. Anne, aparentemente apaixonada, pergunta se eles viram aquilo, pois ele havia mudado seu equilíbrio do peso da guarda no momento em que o ataque tocou sua lâmina. Além disso, ninguém jamais tentaria fazer algo tão louco. Apontando sua lâmina para o chefe, Leon diz para ele tentar uma segunda vez. Em seus pensamentos, o cavaleiro menciona que fazia muito tempo desde que foi tratado como um cavaleiro e devidamente chamado para um duelo. Aquilo era apenas um truque para evitar uma situação difícil. Qualquer um pensaria isso ao ouvir uma sugestão para desmontar do cavalo. Mesmo assim, para o chefe aquilo era um absurdo. A postura do menino era digna, além de ter o olhar de um veterano que havia experimentado inúmeras batalhas. Seus olhos brilhavam em busca de honra e excelência. Em questão de segundos, o chefe avança novamente em direção ao protagonista. Sem esforço,
Ele bloqueia o ataque novamente, dizendo para ele tentar uma terceira vez. Aquele menino era o ápice de um cavaleiro honrado, um rei de cavaleiros que deveria ser desafiado e reverenciado. Então ele não queria usar seus poderes de necromancia e desejava lutar contra aquele homem quantas vezes quisesse, como um cavaleiro e como um nobre, apenas sua lâmina contra a dele. Assim como costumava duelar contra grandes cavaleiros e quando caminhava pelo mundo com honra, mencionando que havia esquecido aquele sentimento. Caindo no chão, Leon diz que já era a 10ª vez, dizendo que sua esgrima estava se tornando mais precisa, perguntando se ele havia se lembrado de suas memórias passadas. Contente, o chefe menciona que o protagonista o permitiu reviver seus dias gloriosos. Então, o menino pergunta se ele pretendia continuar sendo um cavaleiro, deixando o chefe pensativo sobre aquilo, dizendo que havia feito coisas horríveis durante aquele período, indo de luta em luta sem um pingo de honra. Ajoelhando-se para o protagonista, o monstro diz que, se pudesse terminar sua jornada daquela forma, não haveria maior alegria. Leon, por sua vez, fica satisfeito que o chefe tenha recuperado sua honra. Segurando sua cabeça, o menino disse que oraria por ele. Se houvesse algum Deus em que ele acreditasse, esperava que ele deixasse sua alma descansar. Com um sorriso no rosto, ele menciona que desejava encontrá-lo novamente no salão de banquetes dos deuses. Então, uma luz quente envolveu os dois. Como consequência, aquela noite começa a se desintegrar. Enquanto isso acontecia, parte de seu rosto foi revelada, com o jovem parecendo estar sorrindo, dizendo que a glória deveria permanecer com o rei de Linearte. Algum tempo depois, aquela guilda já havia saído do portal. O outro homem fica surpreso porque o protagonista cumpriu o que havia prometido. Lembrando da magia que o menino havia realizado, disse que poderia ser algum tipo de poder divino, pensando que ele poderia ter usado aquela habilidade antes. Então, Leon aparece, dizendo que, se ele tivesse usado antes, aquele cavaleiro teria encontrado seu fim como um necromante. Um mag deve viver pela honra, e ela vem através de ações. As ações, por sua vez, vêm da força de vontade. Por essa razão, aquele homem recebeu um fim merecido como um nobre. Então, o menino diz que pegaria os espólios de guerra. Olhando para a espada e aquela esfera, os dois ficam surpresos, mencionando que parecia ter muito mana. No entanto, Liam parece não gostar, jogando sua esfera no chão. Ele menciona que era lixo. Os outros dois ficam completamente atordoados com o que o protagonista havia feito. Então, o menino menciona que aqueles tipos de itens só trazem caos. Com isso, a missão do portal foi concluída e os itens foram recuperados com sucesso. Algum tempo depois, Anne estava carregando uma mesa com comida, mencionando que haviam se passado 4 dias desde que Leon havia chegado à Terra. No entanto, naquele curto período, muita coisa aconteceu. A primeira foi que o protagonista teve um problema para pagar impostos, dizendo que um rei não podia pagar por aquilo. Então ele compraria 90% dos impostos daquelas pessoas, deixando o homem surpreso com aquele valor. Então, o menino pergunta por que eles estavam preocupados em passar fome, mesmo sendo seguidores da deusa. A próxima parte diz que o arroz anterior tinha um valor nutricional extremamente alto, pois custava 150 mil watts por 80 kg de arroz. Começando a glorificar a deusa, o homem pergunta quanto dinheiro ele teria se desse 90% como dízimo. No entanto, algum tempo depois, o protagonista começou a causar mais problemas, exigindo uma cama luxuosa, servos e também uma obra de arte que pudesse admirar. Por causa disso, Anne teve que procurar hotéis 5 estrelas até às 2 horas da manhã, apenas para conseguir uma suíte, e a pobre garota implora para que o rapaz vá dormir. Voltando ao presente, aquela garota estava à porta do protagonista, pedindo para entrar. Entrando no quarto completamente exausta, ela pergunta se Liam estava bem, dizendo que era a hora do café da manhã dele, e o rapaz pergunta se ela já havia comido. Ela responde que não. O rapaz diz que ela não deveria pular refeições. Observando a comida do protagonista, ela menciona que parecia boa, pensando que comeria um hambúrguer mais tarde. O rapaz, por sua vez, pede para a garota se sentar. Contente, ela pensa que Leon queria compartilhar sua comida com ela. Então, o protagonista pergunta o que ela estava fazendo, com um olhar ameaçador. Ele observa a garota,
questionando o que ela estava fazendo em vez de garantir que suas costelas estivessem seguras para comer, mas ela disse e pensou que o rapaz tinha compartilhado com ela. Liam, por sua vez, pergunta em que país um rei compartilharia comida com plebeus. Algum tempo depois, Anne diz que a Associação de Caçadores decidiu ajudar com um lugar para morar. Não seria tão bom para um rei, mas pelo menos era confortável. Nosso rapaz, por sua vez, diz que não poderia exigir muito como hóspede, portanto, deixaria esses assuntos para ela. Anne está prestes a falar sobre os espólios de guerra, mas o rapaz diz que já havia dito a ela para cuidar disso. No entanto, ele gostou do bolo do chefe, então desejava mantê-lo. Pouco depois, os dois chegam a um prédio e Anne menciona que o lugar ficava perto da Associação de Caçadores, perguntando ao rapaz se era do seu agrado, mas Lon permanece em silêncio, observando uma estátua. Ele se pergunta o que era aquilo. Ao chegarem à porta do lugar, uma pessoa parece notar a chegada do protagonista. Anne, pensando que deveria ser um segredo, pergunta quem era aquela pessoa. Com um sorriso diabólico, o homem diz que era do grupo do John. Então, a garota pensa que era um dos 3 maiores grupos monopolistas da nação, perguntando por que um dos diretores estava esperando por eles. Observando o protagonista, o homem parece estar tramando algo. Aproximando-se do rapaz, ele diz que ele deve ser aquele famoso sobrevivente, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Então, Leon, todo arrogante, pergunta se um mero comerciante queria um aperto de mão com um rei. Algum tempo depois, Anne estava apresentando o quarto onde Lion ficaria por um ano, dizendo que a associação cuidaria do aluguel e das contas, para que ele não precisasse se preocupar com nada, podendo ficar à vontade. A garota pensa que foi um alívio, porque as informações sobre os sobreviventes eram super secretas, e em uma situação em que as intenções do homem eram desconhecidas, foi um alívio que o protagonista o tivesse ignorado, perguntando qual poderia ser o motivo para ele ir atrás do rapaz. Leon afirma que havia apenas uma coisa que um comerciante poderia desejar. Eles provavelmente estavam tentando lucrar de alguma forma com o jovem. Então, a garota diz que ele poderia estar atrás daquele arroz. Devido à urgência da situação, o controle sobre as informações não era muito bom. Então, um streamer havia gravado sobre aquelas plantações, e o governo ordenou que ele apagasse aquela postagem. B. Olhando para o telefone, ela percebe que o homem havia postado novamente. Naquele vídeo, Leon era mostrado como um deus abençoando aquela plantação. Enquanto isso, o homem que o protagonista havia ignorado estava insultando, perguntando se os efeitos do arroz eram reais, se havia alguma garantia, porque eles só o haviam testado em ratos até agora. Mas a outra garota diz que, para saber sobre o arroz, eles deveriam conhecer o dono do campo, e recentemente um cachorro à beira da morte havia se recuperado em segundos do nada. Além disso, pessoas com inflamações crônicas e cistos se sentiram melhor imediatamente após consumir aquele arroz. Mesmo que não houvesse informações sobre testes em humanos, o efeito daquele arroz era claramente real. O homem, irritado, pergunta como o protagonista ousou chamá-lo de mero comerciante. Então, a garota diz que eles deveriam colocar as mãos naquele arroz de qualquer maneira, mencionando que ele tinha poder ilimitado. Irritado, o cara diz que Leon estava ficando arrogante só porque tinha aquele arroz e tinha mexido com a pessoa errada, mencionando que o rapaz era como outros sobreviventes, aqueles que pensam que o mundo em que vivem é o melhor, então ele dominaria com um choque cultural. Após retornar à Terra, Leon havia estabelecido 3 objetivos em sua mente. O primeiro era espalhar fé e divindade por toda a Terra. Havia muitos deuses seguidores lá, mas nenhum poder divino. Um deus deveria abraçar a fé abençoando aquele mundo, mas, em vez disso, os humanos estão adoecendo as terras, que se tornam contaminadas como consequência. Para usar o poder divino, uma nova fé era necessária. Portanto, as pessoas precisavam acreditar nela. O segundo objetivo era reformar os cavaleiros. Naquele mundo, não havia uma organização de guerreiros que usassem poder divino, e se o rei de Leonard fosse considerado um semideus, então os cavaleiros templários seriam santos, cavaleiros de Deus que usariam o poder divino para trazer terror aos malfeitores. O objetivo final era massacrar todo o mal que espreitava naquelas terras, recuperando o poder divino, erguendo os cavaleiros templários. Uma das razões para espalhar a fé era manter o equilíbrio e a ordem dentro do panteão para obter cavaleiros templários, mas isso não importava, porque ele precisava cumprir seu dever. Então,
An chama o protagonista, dizendo que alguém queria ter uma reunião com ele, mas o rapaz diz que não havia razão para atendê-los. Então, um grupo de pessoas aparece nos aposentos do rapaz, agradecendo por permitir uma reunião com eles. Com um olhar aparentemente descontente, o protagonista os observa. O outro homem pensa que era por negócios, então ele se curva para o rapaz, pegando uma caixa. Ele diz que trouxe um presente para ele, pedindo a Leon para aceitar. O homem pensa que o rapaz ficaria surpreso com o conteúdo da mala. Era um item de alta patente que uma pessoa como ele nunca poderia ter, e depois de experimentá-lo, ele não seria capaz de voltar atrás. Nosso rapaz então aceita o presente. Irritado, o cara se pergunta sobre a reação do jovem, porque parecia que ele estava fazendo um favor a ele. Leon, ainda sentado na cadeira, pede a Anne para abrir o presente. Pegando a mala, ela se abre sozinha instantaneamente. Dentro dela, havia armas de elite que eram orgulho do grupo do homem, para que ele pudesse escolher a que mais gostasse. Esses são alguns dos únicos itens de patente única no mundo, e como Leon se tornará um caçador, seria muito útil ter um deles. Anne pensa que o cara está dando aquelas armas de graça, que nem o dinheiro poderia comprar, mas nosso rapaz, todo arrogante, pergunta onde ele poderia usar aquelas armas de baixa patente, pois não havia como fazer uma bela espada sem a aura das estrelas ou uma bênção divina. Confuso, o homem se pergunta do que o jovem estava falando. Leon diz que ele estava sendo desonesto e o homem diz que foi um mal-entendido. O rapaz diz que aquelas armas eram boas apenas para matar animais, mas ele lhes daria uma chance. O grupo do homem, observando o protagonista desenhando uma espada de um círculo mágico, fica surpreso, perguntando se era tudo o que eles tinham, afirmando que ele estava subestimando suas armas. Olhando para Anne, o rapaz pergunta se ela queria testar uma daquelas armas. Percebendo que o protagonista não parecia se importar, ela aceita a oferta, pegando a espada. A garota pensa que a admirava há 4 anos, a espada do mestre artesão Park chamada Aurora. A garota podia sentir seu poder. De fato, ela podia absorver energia solar, perguntando se ela poderia usá-la. O protagonista diz que ela não deveria se preocupar em usar um brinquedo. Rapidamente, ela imbuía a espada com fogo, golpeando-a contra a espada do rapaz. No entanto, uma das espadas acaba quebrando ao meio. Todos ao redor ficam surpresos com o que aconteceu, porque a espada que quebrou era precisamente a de Anne. Leon diz que era como ele havia previsto, porque aquelas espadas eram uma perda de tempo, então as pessoas encurtam o tempo da reunião e agora ele só tem 3 minutos. Descontente, o homem fica surpreso com o que aconteceu com sua espada. Sem escolha, o cara revela suas intenções, dizendo que queria patentear os grãos de arroz, então ele pagaria ao jovem. De acordo com seus cálculos, aquele arroz valia cerca de 180 bilhões de won, mas ele estava mentindo, porque valia muito menos, mas isso não importava, porque não havia como protagonista saber o valor daquele dinheiro, e ele enlouqueceria ao explicar quanto valia. Leon, por sua vez, pergunta se o homem queria comprar seu arroz com dinheiro. Então, o cara disse que era exatamente isso, e ele só teria que assinar um contrato dizendo que o grupo Doom teria monopólio sobre tudo. No entanto, sem nem deixar o cara terminar de falar, nosso rapaz o chama de idiota. Com uma aura ameaçadora, ele pergunta se ele ousava insultar a divindade. Observando aquela aura imensa, o rapaz fica completamente intimidado, até pensando na possibilidade de morrer. Leon, por sua vez, diz que o rapaz acabará de confessar seus pecados. Ajoelhado, com lágrimas no rosto, ele diz que não sabia onde havia errado. Removendo sua aura, o protagonista pergunta quão ignorantes eles poderiam ser. A colheita de que eles estavam falando foi criada nas terras abençoadas por sua deusa. Ela deu aquela bênção como recompensa aos agricultores que suavam trabalhando no campo, então não era algo que pudesse ser comprado com dinheiro, e a única coisa que eles precisavam como pagamento era gratidão e fé. No entanto, sua infraestrutura só buscava lucro acima dos outros, questionando por que o homem queria os produtos divinos de uma deusa em que ele nem acreditava. Algum tempo depois, Anne pergunta se estava tudo bem deixá-lo ir daquela maneira, porque aquele homem tinha uma grande influência, mas para Lô não valia a pena se preocupar, porque ele não era o tipo de pessoa que seria afetada. Mudando de assunto, nosso rapaz pergunta se o que ele havia solicitado estava pronto. Anne,
Por sua vez, pergunta se o jovem estava planejando algo e se fosse ele, as coisas acabariam sendo mais fáceis, mas o rapaz pergunta se ela pensava que seria ele quem faria o teste, dizendo que iria procurar soldados úteis para testá-lo, mas Anne diz que isso era impossível. Mesmo assim, Leon diz a ela para tornar isso possível, deixando a pobre garota completamente abalada. Enquanto isso, em outro lugar, uma pessoa pergunta se o rapaz havia ido àquele lugar naquele ano. Um homem diz que fazia muito tempo, chamando o cavalheiro de Gerente Kim. O homem, por sua vez, supõe que ele estava lá para o reteste, dizendo que certamente o rapaz trabalhou duro, perguntando como ele estava naquele ano, se ele conseguiria subir de patente dessa vez. Então, o rapaz diz que faria o seu melhor. O cavalheiro pergunta se ele não queria se juntar ao seu grupo. O homem pensa que até aqueles sem talento acabam chegando patente C, mas ele estava preso na D há 10 anos. O gerente Kim diz que ele era muito trabalhador e tinha certeza de que o rapaz se tornaria umas muito rapidamente. No entanto, o homem ainda desejava continuar tentando se tornar um caçador, porque não podia desistir de sua família. Olhando para o lado, o gerente Kim pergunta se aquele era um estrangeiro. Leon, totalmente vestido, chega ao local e as pessoas ao redor o admiram. Então, uma pessoa chama o rapaz, era o gerente Kim, perguntando quem ele era em outra língua. Irritado, Leon pergunta quem ele pensava que estava falando. Ignorando completamente o pobre cavalheiro, Leon olha para trás e encara novamente o outro rapaz, que fica intimidado pela presença do protagonista. O gerente Kim pergunta se havia algo errado com ele, mas o rapaz está completamente imobilizado, se perguntando o que era aquilo, porque ele não conseguia respirar e era como se o homem o estivesse controlando. Então, alguém parece ligar para um número. Era o número do homem de antes, e a garota pediu ao rapaz para ir para a sala de entrevistas. Percebendo o homem saindo, o protagonista ainda o observava em silêncio, pensando que ele não tinha ido àquele lugar para procurar pessoas fortes, mas ainda não tinha uma única pessoa capaz de se tornar seu soldado. Portanto, era uma pena e, em primeiro lugar, as pessoas que faziam aqueles testes eram caçadores que haviam despertado recentemente. Então, aquela garota liga para o número que pertencia ao protagonista, que estava pensando que não podia esperar grandes coisas logo de cara. Algum tempo depois, nosso rapaz entra em uma sala. Olhando para o número do jovem, o cara pergunta se seu nome era Lionheart, e o protagonista ordena que ele o chame de Majestade. Logo depois, o homem pede que ele coloque a mão naquele dispositivo. No entanto, Leon acha aquilo muito estúpido, perguntando como um plebeu ousava tentar testar a honra de um cavaleiro, mas o cara disse apenas caçadores. E deuses podem medir o poder de um cavaleiro. Liam, por sua vez, pergunta como uma máquina tenta testar a honra de um cavaleiro, e o homem se pergunta por que o rapaz tinha vindo àquele lugar. O protagonista diz que tinha vindo àquele lugar para encontrar soldados úteis, mas até os juízes daquele lugar eram inúteis, mencionando que ele não tinha gostado de ninguém. Ele pergunta qual seria o próximo teste, e o homem diz que seria um teste de portal. Dentro do portal, um homem diz que eles geralmente eram fechados, mas alguns permanecem abertos em situações como aquela. O outro cara pensa que as avaliações deste ano eram diferentes do passado, então ele sabia que teria bons resultados. Uma garota ao lado dele pergunta se aquele lugar não parecia muito popular, então outro cavalheiro aparece dizendo que aquele lugar era muito bom. No entanto, quando ele olha para trás, ele parece surpreso com algo, percebendo que o estrangeiro de antes também estava naquele lugar. Considerando sua idade, o cara assume que o protagonista provavelmente também era um novato, se perguntando se as coisas ficariam bem. Então, o grupo se reúne, dizendo que deveriam se apresentar antes de definir suas posições. Aquele cara se apresenta, dizendo que era apenas um guerreiro e sua posição principal era um dealer. O outro também se apresenta, dizendo que havia despertado naquele ano e usava uma lança. Consequentemente, a garota também se apresenta e usava principalmente adagas. Aparentemente descontente, o rapaz pensa que eram novatos que nem haviam descoberto suas armas principais, perguntando se eles pelo menos foram ao centro de treinamento. Convencido, o cara disse que frequentaram por 3 meses, então o homem agora tinha certeza de que eram novatos. O outro cavalheiro diz que era seu 15º ano. Seu nome era Gang e sua arma era uma manopla.
Observando o cavalheiro, o homem pensa que ele tinha pouca experiência em comparação com sua idade, sua arma seria difícil de compensar a distância de uma espada. Olhando para o protagonista, o rapaz pergunta se ele era estrangeiro e se sabia falar coreano. O rapaz, por sua vez, parece analisar a situação, dizendo que sabia como lutar, porque não podia usar uma espada feita para caçar dragões para matar uma galinha. Surpreso, o homem se pergunta onde o rapaz aprendeu a falar coreano. Naquele teste, as pessoas só precisavam caçar 50 kobolds. Às vezes, um não aparece no campo, então, se ele achasse a situação muito perigosa, ele interferiria. Nervoso, o rapaz ainda pensava que o exame não correria bem. Minutos antes disso, o homem pergunta se o protagonista não havia trazido uma arma. Então a outra garota diz que ele poderia usar sua arma, entregando-lhe um arco e flecha, dizendo que ele poderia devolvê-lo mais tarde. No entanto, Lo não gosta dessa atitude, jogando o arco no chão. O jovem diz que não usa armas de longo alcance. Voltando ao presente, aquele cara pensa que o teste certamente falharia. Assumindo liderança, ele disse que conhecia aquele lugar, sugerindo ir lá para caçar. Então, todos concordam em acompanhar o homem. No entanto, o outro cara diz que tinha visto uma vila no final do campo e que poderia haver muitos monstros naquele lugar, mas o homem diz que não seria uma boa ideia ir a um lugar como aquele com um grupo tão pequeno e era quase impossível sair uma vez que estivessem cercados. Então eles caçariam kobolds que vivem em cavernas, incendiariam a grama e as folhas próximas para afastar os kobolds com a fumaça. Como resultado, eles seriam capazes de matar kobolds dentro mais facilmente. Então os dois ficaram surpresos com a experiência do rapaz, mas o cara pensa que não era algo para se orgulhar, mencionando que havia estudado todos os tipos de métodos de incursão sozinho, com o desejo de um dia entrar em um portal de alta patente. Mesmo assim, o único em que ele já havia entrado era aquele, então ele precisava ser promovido daquela vez. Então, os outros caras pareciam desesperados. Olhando para frente, ele percebe um grupo de kobolds cercando-os. Rapidamente, eles começam a avançar em direção ao grupo, que começa a formar sua defesa. No meio da batalha, o homem pensa que era fácil, que eles eram muito estúpidos. Portanto, seria fácil se continuassem vindo em linha reta. Então, a garota diz ao rapaz para prestar atenção. No entanto, já era tarde demais, porque um kobold já estava avançando em direção a ele. Agarrando o homem, ele acaba derrubando no chão. No entanto, o outro rapaz chega para ajudá-lo, ordenando que eles não baixassem a guarda, porque, embora fossem fracos, eram extremamente rápidos. Enquanto isso, a batalha continuava. Aquele velho, apesar de sua idade, parecia ter muita energia para derrotar aqueles monstros. Contente, o outro cara diz que eles só precisavam manter aquele ritmo. Algum tempo depois, a batalha termina e o grupo do protagonista aniquila com sucesso aqueles monstros. O outro rapaz pede desculpas pelo que fez, mas o rapaz diz que estava tudo bem, porque era sua primeira vez, dizendo que eles tinham feito um ótimo trabalho. O homem, por sua vez, pensa que no início estava um pouco nervoso, mas aquele grupo não era ruim afinal. No entanto, olhando para Leon, o rapaz pensa que era exceto por uma pessoa, perguntando por que o rapaz não tinha feito nada enquanto eles estavam lutando, questionando se estava tudo bem para ele fazer aquilo. Então, o cara disse que levaria aquilo em consideração ao avaliar. Então, o homem diz a eles para continuarem, porque eles estavam quase na caverna. Algum tempo depois, o grupo chega ao seu destino. Pegando um pouco de palha, eles a colocam na entrada da caverna. Prestes a acendê-la com seu isqueiro, Leon pergunta se aquilo era realmente melhor que ele podia fazer. O cara diz que havia usado aquilo 3 vezes antes e teve sucesso em todas. Liam, por sua vez, pergunta como ele podia confiar em sua experiência quando ele tinha tão pouca. No entanto, irritado, o cara diz que o protagonista era mais jovem, então ele não tinha mais experiência do que ele. Acendendo a palha, o cara diz que eles deveriam se reagrupar, porque os kobolds dentro sairiam em instantes. Percebendo que eles estavam saindo da caverna, o grupo forma sua defesa. Então, um grupo enorme começa a sair daquela caverna. Como resultado, o grupo começa a atacar sem parar. Contente, o rapaz pensa que seu plano estava funcionando e que assim eles se livrariam de todos os monstros. No entanto, o rapaz começa a ouvir um som assustador entre as árvores.
Um capitão Cobal aparece, e o cara pensa que aquele monstro era pelo menos de patente C, perguntando por que aquela criatura tinha que aparecer justo agora, quando ele estava prestes a subir de patente. Começando a correr, o rapaz pensa que eles precisavam de alguém experiente na equipe e alguém inexperiente indo atrás de um capitão era suicídio. Assertivo, o rapaz disse que o rapaz podia ser um novato, mas ele ainda deveria acreditar nele. No entanto, aquele rapaz, observando o monstro, fica paralisado. Rapidamente, o Cobal avança em direção a ele. O rapaz, por sua vez, permanece imóvel, e o cara ordena que ele se recomponha, mas não ajuda, e o jovem acaba sendo atingido. Observando o funcionário da associação, ele pergunta por que ele estava imóvel, já que ele havia dito que ajudaria se as coisas ficassem perigosas, porque se continuasse daquela forma, o rapaz poderia acabar morrendo. Então, sem pensar, o rapaz avança em direção ao Cobal, usando seu escudo para defender o jovem. Rapidamente, aquele monstro os ataca novamente. No entanto, ele consegue defender com seu escudo novamente. O chefe avança em direção a ele em uma posição defensiva. O rapaz se pergunta se ele realmente pode defender, supondo que se o outro rapaz se recompusesse, eles poderiam ter uma chance. Então, uma voz ao fundo diz que o jovem havia se saído bem. Em seguida, alguém agarra a arma do chefe com apenas 2 dedos. Era o protagonista, pedindo a ele para tentar novamente. Observando Leon, o rapaz fica surpreso com o que ele havia feito. Leon, por sua vez, pede a ele para levantar seu escudo e tentar enfrentar o Cobal novamente. No entanto, aquele rapaz ainda está confuso com o que aconteceu, e o protagonista diz a ele para bloquear o ataque e revisar. Nervoso, o jovem pergunta se Leon não entendia a situação, porque naquele exato momento eles estavam em perigo. Então, Leon pergunta se ele ousava desafiá-lo depois de testemunhar suas habilidades, porque já era uma honra para um rei instruir um soldado comum, e ele não o havia agradecido, ordenando que ele levantasse seu escudo novamente e bloqueasse o ataque. Então, aquele monstro começa a ir atrás do protagonista, que, por sua vez, com um olhar ameaçador, encara aquele chefe, perguntando se ele queria morrer. Então, o chefe acaba ficando assustado. Rapidamente, ele ataca o outro rapaz, que consegue defender, pensando que seu escudo quase quebrou, mas Leon diz que ele estava usando seu escudo, perguntando como ele poderia lutar usando apenas sua força. Então ele não deveria enfrentar um inimigo mais forte do que ele poderia lidar, questionando como ele poderia ter sucesso na batalha apenas defendendo. Então ele deveria usar sua cabeça para pensar em uma estratégia. Chutando a perna do rapaz, Leon diz a ele para não desviar o olhar, e o rapaz pensa que teria morrido se tivesse bloqueado aquele ataque de frente. Leon, por sua vez, diz que ele podia fazer melhor do que aquilo. Ouvindo o que o protagonista havia dito, ele se pergunta se ele tinha algum tipo de potencial, mesmo que fosse apenas um patente D. Mas aquilo era completamente impossível. Mas ainda assim ele afirma que desta vez ele consegue. Então, o chefe ataca novamente, determinado. O rapaz diz que conseguiria, onde ele defende o ataque do monstro, criando uma abertura. Feliz, o homem diz que ele havia conseguido, mas no mesmo momento ele é chutado pela criatura, que acaba caindo no chão, nocauteado. Leon perguntou por que ele não conseguia ver tudo ao redor, então ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Algum tempo depois, aquele teste já havia terminado. Voltando ao protagonista conversando com um cavalheiro, dizendo que não havia como um guerreiro como ele ser apenas um mercenário. Kang, por sua vez, disse que costumava usar aquela máscara para disfarçar seu rosto e corpo, mencionando que o protagonista havia participado da avaliação, perguntando se ele havia conseguido alguma coisa, mas o rapaz diz que não, mencionando que havia pelo menos a possibilidade de conseguir um soldado. Além disso, ele não pretendia ficar ansioso, porque pretendia ir para outro continente. Surpreso, o cavalheiro disse ao rapaz já sabia o que ele estava pensando, então ele estava um pouco nervoso, porque o poder de Leon era incrível. Portanto, anteriormente ele ficou impressionado, porque, embora fosse uma masmorra de patente D, aquele era um chefe de pelo menos patente C, e o protagonista o havia tratado como se fosse um mero brinquedo. Mas para nosso rapaz não valia nem a pena chamá-lo de brinquedo. Então, o cavalheiro menciona que se o rapaz estivesse interessado em criar uma guilda, ele certamente poderia ajudá-lo, porque quando você quer estabelecer uma organização de pessoas, o mais necessário é ter fama,
E não havia muitas maneiras de conseguir isso naquela época, mencionando que havia um portal que havia ficado vermelho por causa de uma incursão incompleta. E por um ano ninguém conseguiu terminá-la, seja para destruir ou para obter a joia da sabedoria guardada por um chefe chamado Jarjed. Enquanto isso, em outro lugar, um portal vermelho é ativado e um grupo de aventureiros entra nele. Observando ao redor, eles percebem que aquele lugar tinha uma civilização moderna, que talvez pudesse ser mais desenvolvida do que a própria Terra. A outra garota diz que poderia ser legal se fosse um portal para outro mundo, e o outro cara diz que eles precisavam revisar seus planos para iniciar a organização do grupo. Olhando para o lado, ele diz que usariam aquele prédio como sua base, pois era muito alto. Eles poderiam ter uma boa vista ao redor. Dentro daquele prédio, o homem pergunta se o rapaz estava vendo alguma coisa, e o rapaz diz que não conseguia ver nenhum inimigo. Então, o cara pensa que era muito estranho, porque uma cidade grande como aquela deveria ter muitos monstros ou até pessoas, supondo que poderia ser uma coisa boa, porque eles não precisariam enfrentar nenhum exército de resistência ou algo assim. Chamando o grupo, ele pede que eles prestem atenção no que ele vai dizer, mencionando que eles já haviam entrado no portal há algum tempo, mas ainda não haviam encontrado nenhuma informação sobre aquele chefe. Então eles deveriam ficar de olho nos arredores, deveriam escolher uma equipe para mapear a área. Mas em questão de segundos, o pobre homem é atingido por um raio laser. Então, uma espécie de máquina aparece, avançando em direção ao grupo novamente. Aquela criatura atira neles, destruindo parte daquele prédio. Desesperado, o grupo começa a fugir. O outro cara pensa que um de seus companheiros era um tanque de patente AI. Mesmo assim, não conseguiu lidar com aquele monstro, se perguntando o que aquela criatura era feita, mencionando que se continuasse daquela forma, eles poderiam acabar morrendo, perguntando se eles já haviam encontrado a localização do inimigo. Então, a garota diz que aquele prédio não aguentaria por muito tempo e o homem ordena que eles recuem. Rapidamente, o grupo começa a sair daquele prédio. A garota pergunta o que eles fariam com o corpo do líder da guilda, e o cara diz que o recuperariam mais tarde, pedindo ela para ir em frente e verificar a saída, e a garota afirma que não sentia a presença de ninguém, supondo que a saída estava segura. Mas quando ela sai, ela parece surpresa com algo. Agarrando seu pescoço, ela se pergunta por que estava coçando. Em questão de segundos, a pobre garota acaba se transformando em pedaços de carne. Ao chegar à porta, o outro rapaz percebe vários fios no prédio, percebendo que eles estavam por toda a cidade. Ele se pergunta há quanto tempo eles estavam lá. Sacando sua espada, ele pede que eles cortem aqueles fios, mencionando que eles deveriam infundir mana em suas armas, porque aqueles fios não eram normais. Enquanto isso, uma criatura estava observando aquele grupo. Rapidamente, ela usa uma espécie de fio para atacar o homem, no mesmo momento em que aquele lugar acaba explodindo. Em meio à destruição, aquele rapaz ainda estava vivo, mas sem um braço. Furioso, o jovem diz à criatura para se mostrar. Dos escombros, ela aparece diante do rapaz. Surpreso, o rapaz pergunta se era Jarjed. Então, uma voz desconhecida pergunta o que ele pensava. Irritado, o pobre homem diz que havia matado seus companheiros. No entanto, sem nenhum remorso, ela diz que de fato havia feito isso. Em questão de momentos, ela fatia o rapaz, dizendo que era para proteger sua cidade. Como resultado daquela incursão, ninguém sobreviveu, e a dificuldade da incursão foi aumentada para a patente vermelha. Então a incursão foi pausada indefinidamente. Enquanto isso, em outro lugar, um rapaz diz que o clima naquele lugar não era tão ruim quanto quando ele o havia visto em um vídeo. O outro cara diz que eles fariam como combinado e ficariam com a joia da sabedoria. Quanto ao resto das recompensas, eles poderiam ficar com elas. Então, o sistema informa que o portal havia sido ocupado por uma das 10 melhores guildas da Coreia, chamada Golden Dawn, e os líderes do grupo eram o mestre da guilda chamado Jumi, a vice-líder chamada Yona e o último chamado Fan. Por último, estava o servo do protagonista bebendo chá. Leon diz que não era ruim, perguntando como se chamava. A garota diz que se chamava chá de cevada. Então, todos os membros daquele portal são apresentados e a operação de incursão da quarta equipe é iniciada. Enquanto isso, o grupo já havia montado acampamento perto daquela cidade.
por sua vez, diz que estava preocupada com o que aconteceria nos próximos dias, supondo que o melhor cenário seria que as coisas corressem bem sem o protagonista intervir na situação. Mas se isso não acontecesse, Leon poderia se tornar famoso. Então, Leon diz que se o rei de Leonard não precisa intervir na situação, não significa que a situação não seja ruim, perguntando qual ela pensava que era o dever de um monarca em seu reino. Então, Anne pergunta se era governar. O protagonista diz que era óbvio que qualquer um poderia fazer isso, a menos que a pessoa fosse arrogante. Novamente, a garota pergunta se era como o rei dos cavaleiros, relembrando que Lon só interveio na situação quando o ataque não podia ser bloqueado. Então, nosso rapaz diz que a razão para ser um rei era ser a última fortaleza, mencionando que o fato de o rei precisar intervir já era uma vergonha para os cavaleiros, e isso significava que a situação era extremamente grave. Infelizmente, Leon teria que fazê-lo novamente no lugar de pessoas fracas como eles. No entanto, Anne diz que aquele grupo tinha pessoas de patente S, bem como magos, então ficaria tudo bem. Leon, por sua vez, admite que eles eram mais fortes do que pessoas normais, mas ainda não conheciam uma guerra real, mencionando que eles pareciam muito confiantes, mesmo tendo encontrado o inimigo apenas 3 vezes, questionando como eles poderiam chamar aquele grupo de equipe de ataque sem nem mesmo analisar os padrões monstruosos e responder de acordo. Um general deveria saber como responder de acordo com a situação, e não havia padrão nisso. E pelo que ele havia ouvido antes, aquele chefe era um talentoso senhor da guerra. Então, um flashback aparece de uma garota pedindo desculpas a uma máquina, dizendo que era seu fim, perguntando se ela poderia pelo menos fazer um favor uma última vez, e seu último comando era eliminar todos os seres não identificados que invadissem aquela cidade. Seguindo as ordens, aquela máquina começa a atacar aquele grupo com sua visão infravermelha, observando seus alvos e disparando uma espécie de raio laser neles. Um grupo de pessoas assistiu seus companheiros morrerem, perguntando o que era aquela criatura. Enquanto isso, aquele monstro parece estar carregando outro ataque, e seu sistema avisa que a energia estava sendo carregada. Então, no mesmo momento, um aventureiro aparece para intervir na situação, atingindo o chefe com seu martelo. O sistema avisa que a parte principal foi danificada e, como resultado, a pressão interna aumentou. Portanto, deveria eliminar o ser não identificado, mas o cara diz que era tarde demais para tentar aquilo, e no mesmo momento outro aventureiro aparece, atacando aquele monstro novamente, e o outro cara diz que ele poderia lidar com o resto. O sistema avisa que estava ficando sobrecarregado e, portanto, iniciaria um reparo de emergência, pedindo permissão para usar recursos restritos. Observando aquele cara de antes, o sistema alerta que o homem era uma prioridade a ser eliminada. Então, o chefe começa a fugir. O outro cara diz que ativará um campo de força de distorção. Em seguida, ocorre uma explosão, e aquela máquina ainda parece estar funcionando. O outro cara menciona que a trajetória daquelas balas era diferente, e o rapaz diz que era uma ferramenta para lutar contra aquela máquina. O sistema, por sua vez, avisa que um fenômeno anormal foi observado. Observando a cidade, analisando cada ponto, ordenando atirar nos respectivos lugares, e no mesmo momento aquele homem acaba sendo atingido por algo. Surpreso, o outro cara pensa que a máquina já havia calculado o ângulo em que as balas seriam desviadas, se perguntando o que era aquela criatura. Desesperado, o outro homem pede para desativar aquele campo de distorção, porque era muito difícil prever a direção de suas balas. Então, o homem diz que fará aquilo, pedindo para correrem quando a barreira cair. Prestes a desfazer a barreira, outro cara pede para eles não se moverem. No mesmo momento, vários fios cercam aquele lugar, deixando o grupo surpreso, pensando que a máquina não estava apenas fugindo, mas cercando toda a área, perguntando quando ela havia conseguido fazer tudo aquilo. Rapidamente, aquela criatura começa a preparar outro ataque. Desesperado, o outro homem pergunta como aquilo havia acontecido, porque eles haviam se reunido naquele lugar por causa daquele campo de força, mas havia sido um erro completo, portanto, eles não seriam capazes de desviar daquele ataque. Então, o sistema informa que a carga estava completa, ativando uma contagem regressiva para lançar o ataque. No mesmo momento, um cavalo começa a se aproximar daqueles fios, que com seus dentes os quebra facilmente. Uma pessoa desconhecida diz que fazia muito tempo desde que eles haviam se encontrado, e era o protagonista, acariciando o cavalo.
Montado no cavalo, ele pede que eles ouçam o que ele tinha a dizer. Observando aquela criatura, ele disse que concederia a glória de ter um duelo com ele, e aquele grupo desesperado pergunta se o rapaz era louco. Então, o sistema informa que havia estabelecido uma aceleração naquele canhão e sua ameaça era nível 0. Enquanto isso, Leon, junto com seu cavalo, avança em direção àquela máquina. Então, o chefe dispara seu ataque. Determinado, o protagonista diz que um verdadeiro cavaleiro não é afetado por armas de longo alcance. Então, sem nenhum medo, ele vai em direção àquele ataque, que ele facilmente consegue desviar, atacando aquela criatura durante aquele momento. Os cálculos de J pararam de funcionar. Não conseguiu entender o que estava acontecendo à sua frente. A máquina havia avaliado aquela situação, assumindo que a arma era apenas uma lança normal, uma ameaça de nível 0 que nem valia a pena fazer nada, porque seria morta pelo canhão imediatamente, mas 3 segundos antes, um grito do espécime criou uma barreira fina, um padrão diferente dos fenômenos anormais já registrados. 2 segundos antes, houve uma colisão direta entre a bala e o canhão inimigo. Aquele impacto deveria resultar na morte do protagonista, mesmo que ele bloqueasse. Mas um segundo antes, aquela bala foi facilmente desviada e não houve colisão direta ou bloqueio do projétil, porque ele simplesmente havia sido desviado. Aquela era uma habilidade que era tão fácil para os cavaleiros quanto respirar. Um milagre possuído pelos guerreiros mais fortes da humanidade. Era como uma maneira de impor regras àquele mundo. Voltando ao presente, o protagonista ataca aquela criatura, jogando-a para longe. O sistema informa que era incapaz de entender aquele fenômeno. Entre os escombros, aquele monstro ainda estava de pé. Novamente, o sistema avisa que o nível de ameaça do inimigo foi drasticamente aumentado para o nível 5, sugerindo abandonar o campo de batalha. De repente, a máquina começa a fugir do local. Leon, observando aquela situação, fica desapontado porque aquele chefe havia acabado de fugir com o rabo entre as pernas. Então, um flashback aparece daquela garota chamando a máquina de Yapi, pedindo para que ela protegesse aquele lugar e não deixasse ninguém se aproximar. Dentro de um esconderijo, aquele monstro estava se recuperando para a batalha. Então, o chefe se recupera, retornando ao campo de batalha. Enquanto isso, um dos grupos estava caminhando pela cidade, observando de longe. Um rapaz menciona que entre um dos prédios havia uma metralhadora patrulhando a área, ordenando que os negociantes de longa distância cruzassem o prédio perto do chefe e o resto ficasse, porque eles destruiriam e distrairiam aquela criatura. Mas quando ele olha para trás, seus companheiros já haviam se transformado em carne moída. Desesperado, o pobre rapaz pergunta o que aconteceu, procurando a localização daquela máquina. Nervoso, o rapaz jura que ela estava ao seu lado há pouco tempo. Enquanto isso, Yapi observava com sua visão infravermelha. Em questão de segundos, ela reduz o rapaz a apenas sangue, e o sistema informa que a eliminação de seres não identificados foi concluída. Do outro lado, havia outra pessoa correndo desesperadamente, caindo em uma lápide, implorando para que a criatura não matasse, porque ele não queria morrer. Mesmo assim, sem nenhuma piedade, o monstro avança em direção ao pobre rapaz. No entanto, quando ele olha para aquelas lápides, ele se lembra de sua criadora, dizendo que logo ela seria enterrada lá, assim como os outros. Portanto, ele deveria proteger aquela cidade com todas as suas forças. Então, o sistema avisa repetidamente que ele deveria ter raciocínio lógico, ordenando a eliminação daquele invasor. O pobre rapaz, observando a situação, fica confuso, se perguntando se aquele monstro o deixaria viver. No mesmo momento, Yapi salta daquele lugar. O outro homem pergunta se o rapaz está bem, e o rapaz assume que a máquina estava cansada, porque em vez de matá-lo, poupou sua vida. Portanto, ela deve ter fugido quando percebeu que eles estavam vindo em sua direção. Então, o outro homem diz que aquele lugar parecia um cemitério, afirmando que era muito limpo em comparação com outros lugares. Enquanto isso, o chefe caminha pela cidade. O sistema informa que a chance de vitória da força inimiga era de 93%, portanto, ele deveria recuar. Voltando ao grupo, o outro cara diz que aquele lugar era muito desagradável e eles deveriam ir embora. Novamente, o sistema avisa que tomou uma decisão final de proteger os cidadãos, mesmo que estivessem mortos. Algum tempo depois, Yapi retorna àquele esconderijo.
O sistema informa que ainda havia 49 inimigos a serem eliminados. Então, uma silhueta desconhecida observa aquela criatura, dizendo que finalmente a havia encontrado.